sou Carla Diniz, fisioterapeuta e faço parte do projeto Construindo um Corpo Sem Dor. O tema de hoje será equilíbrio, então se você conhece alguém que tem interesse nesse assunto ou que apresente algum déficit de equilíbrio, compartilhe esse vídeo que vai ajudar a cuidar dessa função tão importante do nosso corpo, tá bem? E se você gosta do tema, por favor, dê um like aqui para eu saber quantas pessoas têm um interesse nesse tema, tá certo? E toda semana a gente tem assunto novo aqui no nosso canal. O equilíbrio, ele está envolvido com a nossa visão. Sem os olhos, nós perdemos o equilíbrio. É a mesma coisa que pensar em caminhar com os olhos fechados, mesmo sabendo que estamos numa área totalmente segura. Então, é muito importante a visão para o nosso equilíbrio. Temos também o sistema vestibular. O sistema vestibular é um grupo de órgãos que ficam lá dentro do nosso ouvido. E se ele está com algum desequilíbrio, ele também pode causar uma queda. E temos também o ouvido interno, que é a parte mais profunda do nosso ouvido. Então, são estruturas super importantes de serem trabalhadas. Outra coisa, os nossos pés é a nossa base de sustentação do equilíbrio. Então, ele é responsável pela manutenção de todo o nosso peso corpóreo. Se a pessoa tem alteração na planta do pé, como o pé plano ou o pé cavo, ele pode sim causar um desequilíbrio no futuro, tá bem? Alterações posturais podem causar o desequilíbrio postural. Então é muito importante o cuidado com o equilíbrio, com as estruturas anatômicas do nosso corpo. E o que eu quero dizer com isso? Se você observar a criança, quando começa a andar, está aprendendo a andar, é uma mega operação para ela. Não é simples, nenhuma criança pega, levanta e sai andando. Ela parte do engatinhar, está sentada para 4 apoios, começa a engatinhar, depois fica em pé, se pendura em um móvel e mantém a postura em pé, começa a andar de lado. Olha a responsabilidade que a gente tem quando é criança. E começa a andar de lado e depois começa a soltar as mãozinhas para poder caminhar. Aí por que acontece o déficit de equilíbrio? Porque nós não trabalhamos mais com ele. Começamos a ficar mais sedentários, não estamos nos movendo. Então eu sempre falo para os meus pacientes, tem uns que falam, mas é genética, minha mãe é assim, meu pai é assim também. Gente, vamos começar a parar de culpar só a genética, ou que a vida é assim mesmo. E não é. Nós temos que colocar na cabeça o hábito de cuidar do nosso corpo, das nossas articulações e do nosso centro de gravidade. Nós temos uma linha, que é a linha da gravidade, que quando nós estamos em movimento, ela desloca para frente, para trás, para equilibrar o nosso corpo. E isso é super importante, porque quando a gente fala em equilíbrio ou em postura, a gente imagina o quê? A pessoa estática, parada. Só que não, nós temos o nosso centro de gravidade que ele se desloca. Só que desloca como? Com equilíbrio. Então, o que é importante para o equilíbrio? O movimento equilibrado. Então, vamos supor, se eu tô caminhando, tô andando, tô levantando o meu pé, para encostar primeiro o calcanhar no chão e dar o primeiro passo da marcha. O que acontece se eu não tivesse equilíbrio entre os músculos? Que nós temos os músculos agonistas, que executam o movimento, e os antagonistas, que seguram. Imagina o seguinte, se eu não tenho esse equilíbrio de movimento, na hora que eu vou dobrar o meu joelho e lançar o calcanhar lá para frente para encostar no solo, imagina se eu largo minha perna lá, o antagonista não trabalhar, peraí, eu vou te ajudar a equilibrar esse movimento, eu jogo a minha perna para frente. Então, não, eu preciso do equilíbrio muscular, articular do corpo para manter o meu equilíbrio. E se eu não trabalho isso, o que acontece? Eu vou perdendo o equilíbrio do corpo. E aí começam as quedas. E o que acontece no idoso? O idoso, quando ele cai uma vez, o que acontece? Ele começa a ficar com medo das outras quedas. E começa a procurar sempre um objeto, um móvel para se apoiar e não ter o risco da queda. Então não é essa a ideia. A ideia é a gente sempre primeiro confiar nas nossas próprias estruturas. E como a gente confia nas próprias estruturas? Trabalhando. A gente teve um gasto de energia tão grande quando era criança para começar a caminhar
Por que agora a gente não pode começar a preservar essa qualidade do movimento? Os adolescentes estão ficando muito tempo sentados. A gente não aguenta mais escutar, só fica no computador, só fica no celular. Então somos responsáveis, certo? Nós como os pais, eles como já sabem do que é certo e do que é errado e vão sofrer as consequências disso. Eu não sou contra o uso da tecnologia, pelo contrário, ela é sensacional hoje em dia, só que nós não estamos sabendo usar. Hoje em dia o adolescente, a criança vai para a escola de manhã, depois volta, almoça ou fica lá na escola o dia inteiro, sentados. Tem que ter o estímulo do movimento e do equilíbrio, sim. Não vamos poder concorrer com esse tipo de trabalho. O equilíbrio é extremamente importante. Imagina que vão ser esses jovens daqui a alguns anos. E é o que eu já te falo, cada vez mais gente jovem, de 20 a 30 anos, chega no consultório com problema de coluna ou com problema de desequilíbrio, tá? Então é muito importante cuidar dessas estruturas. Eu vou dar uma tarefa para vocês. Quando vocês estiverem numa praça ou numa praia, comece a observar as pessoas caminhando, ou paradas ou sentadas, e repara a postura ou equilíbrio de como levanta, de como senta, de como anda. Sem olhar com julgamentos também, não vamos julgar as pessoas pelas posturas delas, tá? Ou pelo equilíbrio, cada um tem a sua história de vida. Mas isso é o quê? Pra gente começar a se olhar, porque não é só aquela pessoa que está fazendo errado, certo? Se a gente for perceber quando a gente senta no sofá, eu não quero que as pessoas virem um soldado de equilíbrio e de postura, não é isso. Eu quero qualidade de movimento, que quando nós fisioterapeutas, personagens trabalham com o movimento dos pacientes, a recuperação é sensacional. Eles falam, nossa, estou muito mais confiante. Você imagina um idoso conseguir levantar da cadeira sem apoiar os braços. É possível? É muito possível. Tem que parar de culpar a genética e que a vida é assim mesmo. Tá bom, mas isso a limitação do equilíbrio está acontecendo cada vez mais cedo. E é nossa responsabilidade, sim, como pais, cobrar isso deles e mostrar um movimento. Por mais que estamos cansados, estamos querendo descansar, não tem jeito, é nossa obrigação cuidar e direcionar essas crianças e esses adolescentes ao movimento. Eu atendi outro dia um jovem que ele chegou aqui, ele tava, a gente chama de lateral shift. O que é o lateral shift? Você imagina que o tronco tá aqui, a parte superior, tá? E aí teve um deslocamento lateral do tronco. A mãe desesperada, que já era uma paciente minha antiga, ligou, Carla, meu filho tá torto. Eu falei, nossa, traz ele para dar uma olhada, ver o que tá acontecendo. Não sei nem se eu ia poder atender, se era grave e tal. E ele tava com esse lateral shift. O que acontece? Ele ficou horas sentado no sofá, a almofada ficava desse lado aqui e ele entortou. O lateral shift, ele é fácil de tratar. Em uma sessão a gente resolve a maioria dos casos, ainda mais em pessoas mais jovens. Tá? A musculatura dele trouxe o tronco dele inteiro, parte superior para um lado e a parte de baixo ficou para o outro, ele ficou numa gaveta. É isso que está acontecendo, fora a postura da cabeça. Agora você imagina, a cabeça, quando ela vai para frente, ela aumenta mais ou menos, pode aumentar de 3 a 5 quilos. A sensação para carregar esse suporte. Imagina isso tudo na coluna, como não vai alterar o equilíbrio. Então é muito importante o trabalho de equilíbrio, tá bem? Eu falo que para as crianças é muito legal a cobra cega, porque tá com os olhos fechados e tem que buscar a outra criança com quem estiver brincando e vai treinando o equilíbrio, tá bem? É bem importante cuidar do equilíbrio. Outra coisa, você tá no shopping, você tá andando ali no shopping e vai mudar o andar do shopping, você vê a escada rolante, aquela coisa maravilhosa criada para auxiliar na subida e na descida. Não! Quem pode vai na escada normal, fazendo o movimento das pernas. E de preferência vai do lado do corrimão, mas não apoie no corrimão. Use as pernas, use o equilíbrio,
use a força, a estabilidade, a mobilidade do movimento. Quem trabalha em condução, por mais cansativo que seja, desça um ponto antes, vá andando. As pessoas estão cada vez mais em casa, porque tudo chega na nossa casa. A gente não tem mais que descer, às vezes nem para a farmácia desce, né? Liga, a pessoa sobe. Mais fácil. Só que nós estamos destruindo os corpos. E cada vez mais as pessoas estão caindo. Mulheres que usam salto começaram a cair, porque trabalham muitas horas sentadas, sobe naquele salto, não tem o equilíbrio para se manter num salto. Quantas fraturas de tornozelo acontecem por isso? Aí a culpa do sapato que não é bom. Será que a culpa é do sapato? Sabe, tudo às vezes a gente arranja uma desculpa. Os meus pacientes com mais idade, os idosos, tudo tem uma desculpa. É o tapete, é o degrau que estava lá e não viu. Eu concordo, o tapete pode deslizar, só que não é só a culpa do tapete. É o treino de equilíbrio, de levantar o pé, de ter a noção da marcha correta. E a partir do momento que caiu uma vez, a chance de cair a segunda, a terceira é grande. E a chance de fratura. E tem pacientes que não podem operar. Ou por problemas do coração. Olha quanta coisa pode acontecer. Então, assim, o treino de equilíbrio é fundamental. Tá bem? O que é super importante? Andar descalço. Tá bem? Em territórios com solos diferentes. Então, areia, grama, cimento. Se está em casa, não coloquem sapatinho no filho de vocês. Deixe a planta do pé tomarem conta da área, entendeu? Coloquem almofadas no chão para a criança treinar o equilíbrio, que seja engatinhando, que seja em pé. Ela vai cair e cair da mesma altura não tem problema, tá bem? Deixa a criança cair da mesma altura, faz parte. A próxima vez, da terceira, a quarta vez que ela fizer isso, ela não vai mais cair. E vai ter um equilíbrio sensacional. Os meus pacientes, treinos de equilíbrio, eu coloco superfícies diferentes, pranchas de equilíbrio diferentes. Tá bem? Porque não adianta trabalhar só o membro afetado. Ou se fez uma cirurgia de joelho, vamos trabalhar o equilíbrio? Vamos trabalhar o equilíbrio, mas eu trabalho também com a parte cerebral, pensar no movimento. E quando vocês estiverem executando um exercício de equilíbrio, por favor, viva aquele movimento. Não fica fazendo os exercícios pensando no que tem que fazer durante o dia. A preocupação, as coisas. Viva o movimento do equilíbrio. É super importante a atividade física e a gente prestar atenção no que está fazendo. Não só pensar em concluir essa série, concluir as repetições. Pô, legal! E o que ficou no seu corpo de toda essa informação? Gente, viva os movimentos, os exercícios que vocês fazem. Tá bem? Isso é extremamente importante. Então, se a gente pensar que o equilíbrio é tanto na parte estática quanto na parte mecânica, todo o movimento e toda postura, o equilíbrio está presente, que seja sentado, que seja em pé. Pacientes neurológicos, nós trabalhamos demais com a postura, na posição deitada, os que não podem caminhar. Então, cada um tem o seu grau que dá para a gente alcançar de melhora no equilíbrio. Tá bem? Então vamos começar a cuidar não só dos nossos filhos, dos adolescentes, mas sim cuidar da nossa própria postura, preservando os movimentos, tá bem? É muito importante a gente saber lidar com o nosso corpo. E eu tô aqui para ajudar vocês, para pegar na mão de vocês e mostrar o quanto é importante cuidar. A construção de um corpo saudável, sem dor, porque quando há desequilíbrio, a estrutura articular, a estrutura muscular vai trabalhar de maneira diferente. E o que acontece? Trabalha de maneira diferente, pode dar uma lesão, que pode causar dor e pode causar fraturas. Graças a Deus existem as cirurgias de prótese de joelho, prótese de quadril, prótese de ombro. Hoje a gente, graças a Deus, tem várias ferramentas. Mas que antes de chegar numa situação dessa, tem muita coisa a ser feita. Não aceite os problemas do nosso corpo como, é assim mesmo. Lógico que existem os acidentes, mas pode ter certeza, a maioria não é acidente, é causada por nossa culpa,
Porque ou a gente não quis fazer exercício, a gente não quis prevenir, pode ter certeza. Nós que já trabalhamos em pronto-socorro, já trabalhamos com pacientes graves, normalmente o acidente, posso dizer, às vezes é 5% daquilo que aconteceu. Realmente, foi um acidente. Mas não é. A gente tem uma capacidade, um potencial incrível de cuidar do nosso corpo, tá bem? Eu vou demonstrar os 3 exercícios, espero que vocês gostem e me escrevam assuntos que vocês tenham interesse, tá? Que eu vou falar aqui para vocês e para ajudar vocês a cuidarem da saúde, tá certo? Vejo vocês. Tchau, tchau! Para começar os exercícios de equilíbrio, eu vou pedir para vocês uma toalha grande, de preferência de banho, aquela de piscina, tá bem? Para a gente poder treinar o equilíbrio. Quem tiver problemas de labirintite grave ou qualquer distúrbio de equilíbrio mais sério, não faça, ou espere ter a orientação de um profissional, tá bem? Vamos colocar a toalha no chão, eu vou demonstrar uma vez de frente, nós vamos pisar na toalha, de preferência tenta não encostar nem a ponta dos dedos, nem o calcanhar lá atrás, tá bem? E vamos andar de lado, tá bem? Sobre a toalha. Não, vamos fazer 4 repetições, sendo 2 com os olhos abertos e 2 com os olhos fechados, tá bem? Eu vou demonstrar uma vez aqui de lado. Então, pisando na toalha, postura, tá bem? E vamos andando sobre a toalha, tá bem? Vamos, vai e volta. Vamos começar? Primeira vez, com os olhos abertos. Tente não olhar para os pés, tentar o pé ter a percepção do apoio dele ali sobre a toalha. Respira. Esse exercício é bom que trabalha massageando a planta do pé. Voltando. Isso. Segunda vez, olhos abertos. Tente não olhar lá para baixo. O seu pé guia o movimento. Aí, volta. Respira, postura. Agora vamos lá. Olhos fechados. Pensem bem na posição do pé, na planta do pé no apoio com a toalha. Fecha o olho, o pé que vai direcionar a sensação. E o apoio. Respira, postura. Cheguei no finalzinho. Vamos voltar. Relaxa a musculatura do rosto. Tenta perceber o apoio do pé na toalha. Voltou. Segunda repetição. Isso. Vamos lá. Cheguei. Vamos voltar. Isso. Fizeram bem o exercício? Parabéns! Vamos para o segundo exercício. Agora esse exercício, vamos estar em pé, ficar na ponta do pé e voltar bem devagarzinho. Abrir os braços, tampa da cabeça para o teto, vai subir e descer devagar. Vou demonstrar de lado. Subiu e desce devagar, tá bem? Vamos fazer 2 séries, cada uma com 10 repetições. A primeira com os olhos abertos, a segunda com os olhos fechados. Tá bem? Vamos lá? Preparados? Abre um pouquinho o braço. Respira, postura. 1 e volta devagar. 2, suba ao máximo que conseguir e desçam devagar. 3, 4, 5, 6, olhar horizontal, 7,
olhos fechados. Agora a percepção máxima sem a visão, tá bem? Vamos lá? Puxa o ar, solta o ar, fecha os olhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Concluímos o exercício. Agora vamos fazer a posição do flamingo, que muita gente da parte da yoga já conhece, tá bem? Vai colocar a perna aqui, abrir os braços, vai fechar e abrir. Uma dobradiça, tá bem? Eu vou mostrar de lado. Posição, postura, orelha, ombro, quadril na mesma linha, vai abrir e fechar. Abrir e fechar, tá bem? Vamos fazer 2 séries, 5 vezes para cada lado, tá bem? Vamos começar? Primeiro, perna direita apoia no chão, perna esquerda apoia no joelho, vai abrir. 2, 3, 4, 5. Trocou. Perna esquerda apoia no chão. Vamos lá? 1, 2, 3, 4 e 5. Descansa. Se perceber uma instabilidade durante a execução do movimento, procura o equilíbrio, tá bem? Faça de novo quantas repetições sentirem que é necessário, tá bem? E assim a repetição, o hábito, vai fazer teu equilíbrio. Vamos lá? Segunda série, perna, abriu e vai. 1, 2, 3, 4 e 5. Descansa. Perna direita, perna esquerda de apoio, direita no joelho e vamos. 1, 2, 3, 4 e 5. Terminamos. Por favor, se você gostou desse vídeo, se acrescentou para a sua vida, para a saúde do seu corpo, dê um like, se inscreva no nosso canal, tá bem? Eu agradeço e vamos nos vendo nos próximos vídeos. Tchau!